Olá, bom dia. Hoje é o dia 11 de junho e eu gostaria de ler com vocês nesse capítulo maravilhoso da carta de Paulo aos Romanos, aos crentes de Roma. É o capítulo 8 e o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim começa o nosso maravilhoso capítulo, que é considerado um dos capítulos mais maravilhosos de toda a Bíblia. Romanos capítulo 8, tão conhecido, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer mais à frente. Todos esses, muitos textos maravilhosos, conhecidos de muitos de vocês, estão neste capítulo 8. O interessante aqui é que nós temos, então, agora, pois, em inglês a gente fala therefore, donc, em francês, esse agora, pois, vai nos enviar a um outro momento dessa epístola. E muitos estão de acordo, muitos teólogos estão de acordo, que esse agora, pois, não se refere nem ao capítulo 7 e nem ao capítulo 6, que nós chamamos de parênteses aqui, mas ao que ele falou nos capítulos 3, 4 e 5. Então, por exemplo, vejam como começa o capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você poderia ir até o capítulo 8 e ler esse versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Como nós temos paz com Deus e não há mais condenação. Então, esse é um exercício que você pode fazer, 8.1.5.1, ou então você pode ler o final do 4 e do 5 e comparar a 8.1 também. E como foi uma coincidênciazinha, é 4.21 e 5.21. Quando você lê 4.21, você lê isso, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E a gente encontra aqui a justificação, que é o tema, inclusive, dessa carta de Paulo. Ele foi entregue para pagar pelas nossas transgressões e ressuscitou para que fôssemos justificados. Como que termina, então, o capítulo 5, verso 21 também, 4.21, 5.21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você lê o capítulo 8, verso 1, agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Claro que não pode haver condenação, porque ele acabou de dizer que a graça reina pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há mais condenação. A justiça, justificação, vai aparecer, então, nesses textos do capítulo 4, do capítulo 5 e também do capítulo 3, a gente viu. E a obra de Deus, aqui essa obra que nós chamamos de justificação pela fé, é uma obra da graça de Deus, que é inclusive o tema das nossas meditações desde quase o início da quarentena aqui na França. Então, essa obra maravilhosa nos transfere de uma posição a uma outra posição, na qual nós temos paz. No capítulo 5, inclusive, ele vai dizer que o Espírito Santo derramou o amor de Deus no nosso coração. Trouxe algo que a gente não tinha ao nosso coração e nos colocou num outro caminho, que é o caminho da justiça de Deus. Deus tem essa forma de caminhar, de andar, de viver, de ser, que sempre foi assim. Ele nunca muda. Deus nunca se desvia da forma dele de caminhar. E a justificação é o processo divino que nos coloca nesse caminho, para que possamos ser como Deus, andar como Deus, viver como Deus, falar como Deus. E dia a dia cada dia essa graça está nos transformando para que possamos ser assim como Jesus. Então não há condenação. Ninguém pode nos condenar. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que nos justifica. Isso, inclusive, está no capítulo 8 de Romanos. Eu vos encorajo a ler hoje mesmo o capítulo 8. Ninguém pode tentar nos acusar, porque já não há mais condenação. A transgressão, nossa transgressão, a transgressão da humanidade já foi paga na cruz do Calvário, ele diz no capítulo 5. Então agora, no final do capítulo 4. 4:21. 4:21, 5:21.
A graça foi derramada, nós somos justificados, a transgressão foi paga. 5:1 nós temos paz no nosso coração, paz de Deus, através da justificação, agora não há mais condenação. Eu me lembro que quando eu estava estudando no seminário nos anos 80, alguém falou para a gente uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Quando a coisa é interessante, você não esquece, né? Quando é baboseira, assim, quando você ouve um monte de coisa, você vai no Facebook, você lê um monte de coisa de bobagem, aí você esquece mesmo que não vale a pena. Mas essa pessoa falou uma coisa muito interessante. Ele disse, quando Satanás, Shaitan, Monsieur Shaitan, o senhor Satan, que quer dizer o acusador, quando ele vem bater na sua porta para te acusar, você pega o seu cartão e fala, aqui está o telefone do meu advogado, vai ver com o meu advogado. A pessoa não deve ter falado de cartão, de telefone, mas falou simplesmente, vai conversar com o meu advogado. E João nos diz que o nosso advogado é Jesus. Então, você acha que o acusador vai ter com o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que é, que foi e que virá, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O que o Senhor Satanás, né, que era o nome do cachorro da bruxa de 71, o que o Senhor Satanás vai querer fazer com o nosso advogado? Com você ele tenta, né? Mas nada ele pode fazer com aquele que é o nosso defensor, que nos defende. Percebe? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não pode haver. Por quê? Não porque nós somos pessoas incríveis e fortes e poderosas e maravilhosas. Somos, sim, mas somos em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a única posição de vitória que você vai poder ter neste planeta. É em Cristo Jesus. Todos os dias, porque ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Não pode haver condenação, não porque nossos pais, porque eu sou judeu, sou brasileiro, sou português, sou francês, sou inglês, sou americano, né? Não é porque eu sou africano, sou asiático, chinês. Não, é porque eu estou em Cristo Jesus. Inclusive, não existe privilégio nem para judeu, nem para quem não é judeu. A única posição é em Cristo Jesus. Você pode ter nascido rico, pode ter nascido pobre, pode ter nascido, não sei se você já ouviu, mas quando eu era criança pequena, lá em Cabo Frio, a gente ouvia muito pessoas cristãs falarem, eu nasci em berço evangélico, aleluia. Na Bíblia não existe berço evangélico, minha gente. Só existe novo nascimento. E é para quem nasceu em berço evangélico, em cama, que nasceu no mato, que nasceu no hospital, que nasceu em qualquer lugar. Porque o importante não é nascer no berço, é nascer de novo. Até é muito lindo isso. Coloque isso no Facebook seu hoje. Nascer de novo. Uma vez que você nasce de novo, não há mais condenação, minha gente. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.